Será que agora vai, gente? Vamos lá, vamos tentar. Agora! Cheguei! Me ouve? Eu ouço, mas você não aparece aqui no meu... Então... Faz E o olha só, seguinte, Sheila. as pessoas que vêm, gente, Vocês fala aí com a estão, gente. vocês estão Estão me conseguindo ouvindo, ver me elas? vendo? Aí, ó, aqui apareceu. Então, a gente tá apertado só pra você aí. É. Ó Então, lá, vejo os vamos. dois. Só aqui que não aparece. Abra o Instagram no computador pra ver se lá aparece. Deixa eu ver, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Tem um tempo, né, que a gente não se encontra por aqui. É verdade. É, aqui não tá aparecendo. Ah, no Instagram aparece. Então pronto. Vamos nessa. É no meu celular. Será, gente? O que tá acontecendo? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão dizendo que tá baixo. Deixa eu aumentar o volume aqui. É verdade. Eu tô aqui mesmo assim. Mas eu faço isso. E agora me ouvem bem? Agora te ouço. Aí, perfeito. Minha preocupação depois, sabe o que é, Sheila? É Sim. não salvar. Sim, será? Eu acho que salva. De salvar depois e só ficar aparecendo eu? Será? Mas o bom é assim mesmo. Quem tá aqui assiste ao vivo, quem não tá, fica sem ver. Isso é um desafio do empreendedor. Não é, menina? É o Faz assunto tanto... de hoje da live. É o assunto de hoje. E olha, vou te falar, tanto tempo que a gente não fala, né? Não Não é? conversa. Tanto tempo que... Exato. Mas estamos aqui. Estamos. Deixa eu chamar o pessoal aqui nos grupos de WhatsApp também, para todo mundo vir se achegando a nós. Sim, sim, sim. Eu também chamei lá meus alunos, né? Lá do MAP. Meus grupos lá de alunos também chamei. Sejam muito bem-vindos, gente. Que maravilha que estão todos aqui. Agora acho que foi. Chamei todo mundo. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje conversando com a Sheila, né? Minha amiga aí. Vamos conversar sobre os desafios de empreender na auditoria e no faturamento. Sheila, se apresenta para o pessoal que está chegando aí, pessoal que não te conhece, te conhecer, saber um pouquinho sobre você. Vamos lá. Eu sou Sheila Almeida, sou enfermeira e auditora, enfermeira por formação e auditora por paixão há mais de 20 anos, mais precisamente há 26 anos. Eu atuo na auditoria. Hoje em dia eu empreendo com auditoria, com treinamentos, mentorando enfermeiros, ensinando a auditoria e fazendo treinamentos os mais diversos dentro da área da auditoria, na saúde suplementar. Trago também consultoria no assunto auditoria também, sempre nessa ligação, nesse viés da saúde suplementar. E faço isso, estou no empreendedorismo há uns
5 anos. Eu comecei com cursos presenciais, fazendo treinamentos presenciais de enfermeiros que gostariam de se tornar auditores, que têm esse sonho de se tornar auditor. E depois eu migrei para o digital em 2021 e estamos aí nessa caminhada há 3 anos, né? É isso aí. E a gente acabou que o digital se tornou aí um normal na vida, né? Acho que a gente que está aí nessa estrada há um tempo, a gente nunca imaginou que um dia, né? Não sei se você já imaginou isso, mas eu particularmente, eu nunca imaginei que um dia a gente dependeria tanto das redes, né? Dependeria tanto do digital para poder alcançar públicos, para poder conversar, entendeu? Eu não sei você, mas eu nunca imaginei assim. O digital, na verdade, eu tinha o sonho de alcançar muitas pessoas, porque eu confesso que nos meus grandes sonhos, eu sonho em ensinar auditoria para a enfermagem inteira, para a enfermagem perceber que é na auditoria que a gente consegue elevar a nossa carreira, alavancar a nossa carreira de forma geral. E então eu tinha esse sonho que eu tivesse um alcance muito grande, mas eu não entendia ainda quando eu comecei que era o digital. Eu vim entender sobre o digital pós-pandemia, como a maioria das pessoas, né? Vim entender que o digital seria essa força toda pós-pandemia. Antes, não conseguia visualizar isso tudo, né, que aconteceu. Não, é verdade. A pandemia veio aí e mudou completamente o cenário, não só da maneira que a gente fala com as pessoas, na maneira que a gente se conecta com as pessoas, mas também na nossa maneira de trabalhar, né? Até se a gente for ver no lado operacional do faturamento, a gente, a pandemia modificou quase que completamente a maneira da gente faturar, né? Eu acredito que na auditoria também a gente tem essa mudança depois pandemia da maneira da gente fazer o nosso trabalho, exercer, na maneira da gente cobrar as contas médicas, da maneira da gente enviar, se comunicar com a operadora de saúde. Acho que foi uma coisa assim que mudou completamente a nossa trajetória, digamos assim. Sim, sim, perfeito. O digital traz um alcance grande. Tem, claro, como tudo, eu costumo dizer que tudo, né, tem o seu lado melhor e o não tão bom, né? O digital traz esse alcance grande, muitas modificações, graças a Deus para o nosso setor principalmente, né, faturamento e auditoria, que andam muito juntos, né? São setores afins, são setores que caminham com muita proximidade. Ele traz muitas resoluções boas, traz muita solução para situações que a gente vivia que eram terríveis, né? E a gente vai poder citá-las aí no meio desse caminho nessa nossa live de hoje. Eu acho que dá para a gente trazer bem exemplos sobre isso, né? Isso aí. Pessoal, vocês falem aqui nos comentários se vocês estão ouvindo a gente e vendo direitinho. Também deixa a sua curtida aqui, é muito importante para essa live. Vamos lá, vamos conversar. Sheila, pergunta que não quer calar. É possível empreender na auditoria? Conta pra gente. Será? E vocês que estão participando aqui com a gente, que tem essa vontade de empreender, que conhece aquele amigo que quer empreender, que conversa com você, como será que eu posso fazer isso? Como eu empreendo no faturamento, na auditoria? Então, joga esse aviãozinho aí para os amigos, para os colegas, para Exatamente. levar esse conhecimento aí para todo mundo. Importante a gente compartilhar, né? Conhecimento bom é conhecimento que a gente compartilha com todo mundo. Isso Então, aí. acelera esse avião aí para todo mundo. Manda para todo mundo. Empreender na auditoria é super possível e eu faço isso há um bom tempo sem ter a ciência de que fazia. Então, já nessa carreira de auditora, eu passei por diversos
setores. Então, eu trabalhei com auditoria de contas, eu trabalhei na auditoria prévia, na auditoria preventiva, ou prospectiva, ou proativa, que é a que a gente faz de autorizações. Trabalhei na auditoria concorrente, que é quando a gente tem o paciente ali internado e a gente vai olhar o prontuário dele enquanto ele está ali internado. Trabalhei na auditoria retrospectiva, que é a que a gente chama de contas, né? Que é a mais conhecida de todo mundo. Trabalhei no setor de recurso de glosa também. Depois do recurso de glosa, eu fui para o setor comercial, onde a gente fazia pacotes, né? Todo esse estudo aí do comercial mesmo, do setor comercial. E nessa trajetória inteira, eu sempre tive uma paixão por ensinar, né? Esse texto que eu utilizo, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, é o que eu acredito de verdade. Então, eu sempre tive essa veia de, olha, eu aprendi isso aqui, eu posso te ensinar, essa forma aqui é melhor, é mais rápida. Vamos fazer desse jeito aqui para a gente testar. Então, sempre foi muito assim. Então, quando eu comecei a empreender verdadeiramente na auditoria, eu já fazia consultoria lá atrás, mas eu não sabia. Eu não tinha ciência de que fazia. Então, o que é que aconteceu lá atrás? Eu já tinha esse conhecimento da auditoria, eu já tinha sido de hospital, de operadora, e algumas pessoas me diziam, Sheila, eu tô com um problemão lá nas minhas contas médicas, e em alguns lugares, o que eu aprendi, assim, ensinando para todas as enfermeiras que eu tenho ensinado hoje, eu faço acesso a muita gente do Brasil inteiro. Então, eu percebo que a gente tem muito esse regionalismo. Tem gente que fala, tá falhando o meu áudio? Será que é a minha internet, gente? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Pronto. Aqui tá direitinho. Pronto. Então, lá atrás, quando eu levava para alguma colega que era de uma clínica, alguma colega que era de outro hospital, Sheila, como é que você faz? Resolve tal e tal problema. Então, eu não tinha consciência, mas eu já empreendia. Eu já levava esse conhecimento, eu já levava treinamento, mas era de forma não rentável. Era de forma gratuita, né? Então, é importante que a gente perceba que, por vezes, a gente já faz algo e diz assim, mas eu não sei como empreender na auditoria, né? E, na verdade, às vezes a gente já faz isso, a gente só não tem a consciência. Então, é super possível empreender na auditoria de diversas formas. Eu vou citar algumas aqui, tá? Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui para a gente ter bastante gente aí, né? Interessado em empreender nos nossos dois setores. Eu vou citar alguns aqui rapidamente. E aí você fala também, né, se tem essa conexão contigo. Primeiro de tudo que eu fiz uma anotação breve aqui é que a gente precisa perceber, trazer essa consciência para a gente, que esse mercado nosso é um mercado crescente, é um mercado que, né, está em total expansão, principalmente porque a saúde é esse setor que a gente pode utilizar essa palavra, esse setor caro, né? É um setor que tem muito investimento, mas que traz também muita oportunidade para a gente empreender. Porque o que é empreender se não resolver questões, resolver problemas, né, de alguém? A gente começa a empreender quando a gente começa a perceber problemas em alguns lugares, né? Nossa, o setor de auditoria está tão desorganizado, está precisando de uns protocolos para organizar isso. Então, a gente vai ali e se dedica a criar os protocolos. Então, tem esse mercado em expansão, que isso é bem importante a gente chamar a atenção. Tem essa demanda atual que é gigante, são muitas tecnologias novas, a gente tem aí, pós-pandemia, algumas patologias que têm crescido muito, né, a ocorrência, como os TEAs, né, os tratamentos em autismo. Então, é bem importante a gente lembrar disso, né? Eu estou aqui com um participante super especial e crescente essa participação
dessas patologias novas, a gente começa a ter um mercado que precisa expandir com isso. Então, vão sendo criadas mais oportunidades a cada vez, né? E tem essas, além dessas demandas de patologias, tem sempre a ocorrência de a gente tem a inteligência artificial vindo aí, então a gente vai ter problemas novos com as inteligências artificiais. Teve essa semana, saiu aí, né, que a China criou o primeiro hospital com inteligência artificial total, né? Total. De médicos robôs, atendentes robôs, todo mundo robô, então a gente vai ter probleminhas aí para resolver, né? Então é assim que se criam, né, os espaços, os empreendedores. Empreendedor é um resolutor de problema, né? É verdade. É verdade. E a gente tá aí para poder pontuar, para poder ajudar, para poder, entendeu? Fazer a área da saúde, o setor, ser melhor, ser mais assertivo, né? A gente está aí Sim. para isso. Como foi que você começou aí na sua área? Olha, No faturamento. Sheila, eu vou te falar que eu até postei esses dias aí uma sequência de stories contando um pouco sobre mim. E eu trabalhava numa empresa de terceirização de faturamento, comecei lá como estagiário do administrativo, né? Eu fazia técnico de administração. E aí eu me aproximei do setor de faturamento, do pessoal que botava a mão na massa. Porque no administrativo não tinha muita coisa para fazer, né? Às vezes tinha dia que não tinha nada para fazer. Então eu sentava lá com eles, ajudava, fazendo alguma coisa no faturamento e ali eu fui aprendendo e acabou que eu saí dali do administrativo e acabei começando a trabalhar ali no faturamento. E foi uma grande escola para mim, porque eu era uma empresa de terceirização que tinha clientes diversos, então a gente acabava vendo de tudo um pouco e acabava tendo que ir nos clientes para poder fazer alguma pontuação, né? Eu acabava indo com os meus supervisores, com os meus gerentes, acabava indo lá. Então foi uma escola muito boa para mim e eu acabei aprendendo muita coisa. E acabou aqui, né? Ciclos terminam, faz parte da vida. Chegou ao final, saí de lá. Só que as conexões que a gente faz durante um ciclo, né, elas perduram às vezes. E aí o telefone começou a tocar. Abner, vem ver isso para mim, Abner. Fiquei sabendo que você saiu de lá, Abner, isso. E aí foi que eu comecei nesse caminho de trabalhar, né, por conta própria, de empreender no faturamento. Eu acho que é possível sim na nossa trajetória. É claro, a gente tem que fazer essas conexões, ter as nossas amizades no meio, né, dos negócios aí, do trabalho. Isso faz muita diferença, no final de contas. E, é claro, também prestar um bom serviço de qualidade, com competência, de forma assertiva, né, uma coisa mais técnica ali. E fez toda a diferença na minha vida, porque depois começaram a ligar e no faturamento, não sei se na auditoria tem isso, mas no faturamento tem aquilo de um indica o outro. O médico fala, o doutor tal me indicou você, você faz isso, a doutora tal me indicou, me deu seu telefone. Então eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Então essa experiência que eu adquiri, né, nesse tempo que eu estive lá e fui adquirindo nessa trajetória toda, fez toda a diferença na minha vida. É claro, você pode trabalhar com médico, com clínica, com consultório, com laboratório, até com operadora de saúde, né? E é muito. E eu acho que no faturamento tem esse negócio de indicação, mas é claro, você pode oferecer, montar seu portfólio, é legal, é bacana, isso chama mais, mas foi por aí. Meu caminho foi esse aí pra gente, né? E estamos aqui hoje. Aí, de uns anos pra cá, comecei a fazer os treinamentos, né? As lives, e não parei mais também. Então é um somatório, né? Um Sim. somatório de eventos. Você vai ganhando essa experiência e você vai, né, construindo, né, subindo degrau por degrau. Acho que é muito bom ter em mente assim para as pessoas que não é uma coisa que você vai começar hoje e daqui a 6 meses você vai
fazer consultoria, você vai, Sim. né, fazer. Uma construção, é um degrau por degrau, tijolo por tijolo, e no final você consegue construir a sua casa aí, seu, né, assim que funciona. Sim, sempre é, né? Eu faço mentoria de carreira também. E aí você falou uma coisa que me chama muito a atenção, é que, perceba, você disse assim, eu era do setor administrativo, mas como eu tinha uma vaga ali no meu tempo, né, uma ociosidade ali no meu tempo, eu ia em busca de aprender uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente. Eu fornecia uma opção para a pessoa, você quer uma ajuda? E ali você se construiu, né? É bem importante a gente deixar isso bem chamar bem a atenção, porque quando eu oriento carreira, as pessoas me perguntam assim: ai, Sheila, mas eu quero empreender na auditoria. Eu digo, que legal! Você já faz auditoria? Não, ainda não faço. Digo, bom, então tem alguns passinhos aí antes, né? É você, tudo que você falou perfeitamente, é você fazer um network com pessoas que vão poder abrir portas, é você se colocar a serviço, primeiramente, né? Então, ao invés da gente estar pensando, como é que eu vou empreender? Eu vou abrir uma empresa logo, vou montar toda a minha empresa. Não é assim, É, né? Primeiro a gente precisa ser visto pelo mercado. Primeiro a gente precisa servir, né? Fazer essa coisa de construir a nossa mente e após essa construção a gente ir vendo as possibilidades do que a gente já sabe. Então, o que é que eu consigo ajudar em relação à auditoria? Comenta aqui, gente. Comente aí se você tem vontade de empreender para a gente ter uma noção, né? Ó, arroz, Então, o que é que eu posso. eu quero empreender na consultoria. O que é que eu posso ofertar como serviços da auditoria? Então, eu posso ofertar auditoria de contas mesmo. Eu vender um serviço de, olha, Abner, eu vou lá na sua clínica, vou auditar as contas para você. Então, eu vou pegar ali prontuário, vou pegar, né, atendimento de ambulatório, vou compatibilizar ali com as contas. Então, eu posso oferecer esse serviço. Eu posso oferecer um serviço de consultoria de processos, eu chegar lá na sua clínica e ver. A recepção está funcionando bem, por que que isso me cabe? Eu não vou trabalhar na recepção, mas por que que isso me cabe? Porque auditoria e faturamento são serviços fim. Então, quando a Uhum. gente não ajusta o começo, o problema acaba lá no fim. Então, eu posso ofertar serviços de consultoria de processos. Embora aqui que eu vou ver como é que está esse processo. Tem protocolo de funcionamento da recepção? Quando chega um paciente aqui, como é que faz? Como é que você atende essa demanda? Como é que você pega autorização? Você já tem na sua rotina, né? Então, e observando todos os processos internos, né, das instituições, vendo se os setores funcionam com eficiência, vendo o setor de custos de cada um. Ah, Sheila, mas eu não tenho eu não tenho muito conhecimento disso, eu não manjo disso, não é minha expertise. Você pode ofertar serviços de auditoria se você tem essa expertise, auditar as contas daquela clínica. Você pode também fazer treinamento e capacitação de pessoas, que foi o que o Abner citou, que ele veio trazendo, né? Então, ele percebeu que aquilo que ele tinha aprendido, que ele já estava super legal, poxa, eu posso dividir esse meu conhecimento com as pessoas. Então, treinamento e capacitação dentro da auditoria do faturamento é essencial para a gente fazer no nosso setor e para a gente fazer nos setores que alimentam, né, o ciclo da construção do faturamento da conta. Então, é super importante a gente também ter esse serviço de treinamento e capacitação, que é uma coisa que o auditor faz sempre, tá? A gente treina as equipes de saúde, a gente sobe para conversar com a enfermeira da assistência, com o médico, com todo mundo. É como eu falei, às vezes a gente já empreende, mas a gente não tem a consciência.
Quando o Abner, Hum, por exemplo, cita que ele tinha uma questão lá, e aí ele foi orientar um médico, né? Ele sempre traz isso aqui na rede social, e aí ele, mas doutor, que receituário é esse? Não sei o que. Tem que fazer dessa outra forma aqui. Você está treinando pessoas, você está exatamente. capacitando, orientando pessoas. E uma outra oportunidade que ocorre em menor quantidade, mas o auditor também tem competência para isso, é o setor de compliance, né? Que é aquele setor que toma conta de para que tudo ande dentro da linha, com normatizações, para não haver nada de fraude. Então, o auditor também pode Hum, ofertar esse tipo de serviço. Também tem essa oportunidade aí no mercado. exatamente. Também aqui está no banco Sheila. A gente não pode também ficar parado, sentado atrás da Tá mesa. dando um Porque ruído para aí você no seu áudio. foi. Melhorou? Agora, eu vi uns Melhorou? comentários aqui. Pronto, agora melhorou. Perfeito. Foi. É verdade, melhorou. Não, e esse é o negócio, a gente não pode também ficar sentado atrás da mesa, esperando, né, cair do céu, a gente tem que ir à luta e, né? Eu também sou desse tipo, viu, Abner? Eu acredito que o que fez diferença mesmo na minha carreira foi exatamente isso, é esse movimento. Quando eu via as coisas acontecendo errado, eu digo, bom, bora entender aqui o que está acontecendo errado. É por isso que, na verdade, eu fui parar até no setor de recurso de glosa. Porque quando eu comecei a perceber que ali naquele setor as glosas, existia uma quantidade enorme de glosas, eu digo, mas por que a gente não conserta isso lá na ponta se a gente está lá fazendo auditoria? E aí o Exatamente. meu chefe disse, ah, você está querendo fazer isso? Eu vou botar você lá no setor de recursos de glosa para você começar a consertar lá na ponta. E é exatamente assim que eu fui parar lá. Então veja que tem um movimento. Então peguem essa sacada, né? Tem esse movimento. Quem é a pessoa que começa a empreender? É a pessoa que é inquieta. Eu estou vendo as coisas acontecendo, mas eu não posso continuar esperando, por exemplo, que o prontuário chegue aqui corretamente, que as guias Sim, cheguem aqui perfeitas. As pessoas não estão sabendo fazer. O que é que eu faço? Bom, eu vou lá conversar com elas. Ô, recepção, vem cá, me ajude aqui, minha filha. Por favor, a gente precisa faturar isso aqui bem. Então, o que é que eu faço? Eu vou conversar com ela, vou perceber o que é que está acontecendo naquele espaço. Se ela disser, ah, não, mas me ensinaram assim. Aí você vê que tem um processo acontecendo errado. A gente isso. pode tomar aí duas decisões. Ou a gente mesmo vai lá treinar para dizer como é o certo, ou chega para uma gestão maior, né, um hierarquicamente maior e diz, olha, a gente está com problema na recepção. A gente vai precisar fazer um treinamento, né? E aí a gestão pode contratar externamente um treinamento para recepção, caso você não saiba resolver o que a recepção tá passando ali, né? Citei só um exemplo, né? Sim, lógico. Bom, quando a gente está falando de faturamento, a gente tem também aí uma gama de serviços que a gente, como empreendedor no faturamento, a gente pode prestar também, né? Por exemplo, a terceirização do faturamento é você pegar e fazer o faturamento daquele médico, do consultório, enfim, tá ali fazendo o trabalho que seria feito por um funcionário contratado de carteira assinada, mas aí você pega essa responsabilidade para fazer, você pode fazer na própria clínica, né? Ou você pode fazer em casa, como alguns dos médicos que eu faço em casa. Às vezes é um consultório, não tem espaço físico para você trabalhar lá. Né? Às vezes o médico prefere, não precisa ficar aqui. Outras vezes o médico fala, não, eu prefiro que faça aqui, não quero que saia as coisas daqui. Né? Então tem muito essa conversa assim com o gestor, com o dono do empreendimento lá que você vai prestar o seu serviço. Tem credenciamento, hoje a gente tem aí uma demanda de credenciamento, a gente está tendo movimentação aí na saúde suplementar, as operadoras de saúde. Então a gente tem essa demanda de credenciamento, muita gente querendo credenciar. Revisão de glosas, né? A gente tem um problema sério, muitas instituições têm um problema sério com glosas, e você tem, às vezes, a necessidade de contratar alguém que fique somente vendo as glosas. Mas foi o que você falou, não adianta fazer o recurso
se o processo não está de acordo com o que tem que estar, né? É tipo apagar incêndio, né? E você vai fazer e vai voltar, e você vai fazer e vai voltar o problema. É muito complicado. Mas, conversando, né, a gente se, a gente se entende. Agora, tem gestão de contratos, anotei alguns aqui, ó, negociação de reajuste, treinamento de faturamento e recepção, como você disse aqui, a gente tem como treinar a recepção, o operacional da recepção, como autorizar, como fazer, o que fazer nesses casos. Eu acho importante porque um trabalho da recepção bem feito, né, agendamento, autorização e recepção bem feito, né, vai influenciar lá no faturamento, vai melhorar o fluxo, vai melhorar o faturamento. Análise dali da administrativa da instituição, digo, nesse circuito, né, de atendimento, de faturamento, implantação e parametrização de sistemas, Sim. Tem também CNEs, tem, se você souber fazer, oferecer o serviço, né, gestão de sistemas, gestão de tabelas, assessoria para... Tem muita coisa para a gente fazer. Então, é um ambiente... Ou tudo isso, né? Sim. Ou tudo isso ao mesmo tempo, porque tem demanda, né? Às vezes é uma clínica grande e quer contratar você né? E tem tudo, pode ser tudo isso também. Então, é aquele tal negócio. Tem demanda da área da saúde, a gente vê, entra lá no site da ANS, a gente vê os dados do setor, a gente vê aqui um setor que está em crescimento sempre, tem muito beneficiário, tem muito atendimento, tem demanda de faturamento, tem demanda de auditoria, tem demanda de tudo. Então é um setor que está aí em crescimento, que tem muito trabalho e a gente tem que estar disposto e disponível para poder entrar aí, né, nessa gama de coisas que a gente pode fazer dentro do empreendedorismo na área da saúde. Sim. Teve uma pergunta aqui, tem várias passando aqui, tá, gente? Se a gente se perder em algumas, vocês voltam e perguntam. Ela diz assim: você ia direto às clínicas ou oferecia via rede social? Fale do faturamento e eu falo da auditoria. De ir nas clínicas, né? Uhum. De oferecer o serviço. Olha, a maioria foi por indicação, tá? Como eu falei aqui no início. Mas sim, nas redes sociais também já fui encontrado aqui pelas redes sociais para poder fazer serviço de faturamento, tudo. E tem gente que vai conseguir sim bastante por site, né? O site na internet, a rede social, mas também por indicação, tá? Mas ir na clínica oferecer, eu acredito, não, nunca fui não. Ir na clínica oferecer, nunca fui não. Quando eu oriento isso, né? Inclusive na mentoria lá dos meus enfermeiros, eu falo sobre isso. Eu digo, a gente pode, é igual a vender, gente. Tudo na vida é vender. Tudo na vida é vender. Então, quem tiver qualquer probleminha com vender, é melhor tirar essas barreirinhas, porque tudo é vender. A gente se vende para o pai, para a mãe, para o filho, para o namorado, para a namorada, para o médico que trabalha com a gente, né? A gente se vende para todo mundo. Olhe por este âmbito. Como é que eu me vendo? Quando, por exemplo, a Abner diz assim, Sheila, vamos fazer uma live? Como é que eu me vendi antes? A gente criou um contato, então eu dizia a ele, não, vamos falar sobre isso. E ele, não, vamos falar de faturamento e eu vamos falar de auditoria. Então, tudo isso é você ofertar o que você tem a oferecer, né? Isso é venda. É eu dizer, nossa, olha, Abner, eu consigo falar de auditoria, eu já faço serviços de auditoria. Então, isso é se vender. Você pode sim abordar dessa forma. O que melhor acontece, o que de melhor acontece, é quando você consegue expor que você conhece. E a pessoa diz: olha, Sheila está falando de auditoria na rede, então ela sabe auditoria. Será que ela consegue me ajudar nesse problema que eu estou? Então, a melhor venda é essa, que é uma venda sem vender. Então, eu, por exemplo, uma certa vez, eu fui acionada para uma consultoria de uma clínica e as pessoas me encontraram no LinkedIn. Me acessaram lá pelo LinkedIn, me encontraram lá, vieram para a minha rede
Instagram, que é uma das maiores, né, a que eu utilizo mais. Então, vieram para o Instagram e aqui me chamaram e começaram a conversar comigo para que eu fizesse a consultoria. Então, na verdade, eu não expus o meu trabalho, mas é possível, sim, você ir bater na porta da clínica. Oi, olha, eu sou Sheila e eu trabalho com auditoria, eu posso ofertar meu serviço. E é o que eu falei inicialmente. Primeiro veio o servir. Ou você vai oferecer seu tempo, ou você tem que gastar um dinheiro investindo nisso. Então, você pode fazer tráfego para mostrar seu trabalho e você pode começar, faz uma rede social e começa a demonstrar as coisas que você tem conhecimento, né? Então, as pessoas olham, olha o Abner, ele faz treinamento de pessoas aqui, ó, de faturistas. Se ele sabe fazer treinamento de uma pessoa, ele pode treinar a minha equipe. Então, tem muito isso, né? Mas tem também a oportunidade de você ir bater na porta da clínica. É bom que você tenha já algum tipo de relacionamento ali, né? Já tem algum network ali. Porque como é Exatamente. que uma pessoa vai abrir os dados, né? E são dados que são importantes, são dados que estão aí Sim, dentro da LGPD, né? Que são dados sensíveis de pacientes e etc. Além, né, de lidar com o dinheiro de quem vai te contratar, também tem isso, para a pessoa confiar no seu trabalho. Então é bom que você venha através de uma indicação. E eu acho interessante isso da indicação, viu, Abner? Porque eu tenho alguns alunos que dizem assim: mas hoje em dia as pessoas só contratam para auditoria por indicação. Eu digo, e você acha ruim indicação? Porque quando eu trago uma vaga aqui para dizer a você que estão precisando de uma pessoa no Hospital X, é uma indicação. Então a indicação é boa quando é para mim e ela não é boa quando ela não é para mim. Então a gente precisa entender que indicação é uma coisa boa. Se uma pessoa aqui me pergunta assim, Sheila, eu tenho uma clínica aqui no Rio de Janeiro e tô super agoniado, cheio de problema para resolver no faturamento. Eu vou fazer o quê? Abner, vê se você consegue ajudar esse amigo meu aí, ele tá com o faturamento dele todo quebrado, vê aí se você conserta. Então, isso é indicação, é você falar sobre uma pessoa que você conhece o trabalho e que você acredita no trabalho. É isso que é indicação, gente. Então, exatamente. Já vi também pessoa conseguir através de e-mail, né? Ficar mandando e-mail também. É, é, mas faturamento, eu sempre falo, né? Falo nas lives, falo nas aulas, nos cursos também, que eu ministro, que o faturamento, ele é muito por indicação justamente por esse motivo que você levantou. É, é o dinheiro de outra pessoa, são os dados de outras pessoas, né? Os médicos, sabe que médico tem, né? Não gosta de abrir assim para todo mundo. Então, sim, você vê, geralmente eles perguntam a alguém, tem alguém para fazer faturamento, né? Indica alguém, sempre lá nos grupos dos médicos, porque a gente sabe que é complicado, né? Abrir a nossa casa assim para uma pessoa que você nunca viu na vida entrar e abrir, expor todos os seus dados ali para a pessoa, é muito complicado. é bem verdade. É bem verdade. O que que eu consegui ver quando eu entrei para esse desafio aí do empreender? Eu sabia que tinha uns desafios, Uhum. mas eu acreditei que tinha muitas vantagens, né? Você consegue perceber, assim, destacar, assim, essas vantagens? Consigo. Olha, uma grande vantagem é você ter a sua própria agenda e horário. E não sei se empreender na auditoria também você consegue fazer assim, né? Muito Inclusive a perfeito. possibilidade de Muito trabalhar perfeito. remotamente. Não significa que você vai ficar à toa. Muito pelo contrário, a gente sabe que quem empreende acaba trabalhando às vezes mais Mas, do que trabalha com carteira assinada ali. Mas você tem aí a possibilidade de ajeitar a sua agenda, falar, ó, tal dia eu não quero trabalhar porque eu quero fazer isso. E aí você, dentro das suas possibilidades, vai ajeitando ali. Se você quer fazer uma viagem, se você quer ter um dia off,
se você quer fazer alguma coisa para se sentir melhor, eu acho que essa é uma vantagem, né? A qualidade de vida de você, né, ter ali. E chega a ter, né? Se você fizer tudo certinho, tiver ali tudo amarradinho, até uma melhor remuneração de quando você trabalhava no setor lá de carteira assinada. Então você tem uma melhoria na sua qualidade de vida e você tem também, às vezes, até uma melhor remuneração em relação à CLT. E aí na auditoria? Perfeito, você tocou em todos os pontos. Na auditoria, inclusive assim, né? Quem empreende, é importante a gente lembrar que no começo, por exemplo, você não precisa se distanciar do que você já faz, né? A menos que você já esteja fora do mercado. Mas se você trabalhar, por exemplo, quando eu disse que eu comecei a fazer as consultorias, eu trabalhava 6 horas, eu trabalhava um período. Eu fazia esses ensinamentos, esses treinamentos que eu fazia para as amigas no período, no contraturno, né? Eu trabalhava de manhã, então de tarde eu ia lá e dizia, não, amiga, você tem que fazer assim, tem que fazer assado e tal, e ia ensinando o que eu sabia. Então, tem muito essa oportunidade de ser a sua renda principal ou a sua renda extra. Né? Você já trabalhar em um lugar, se você tiver tempo. Inclusive, quando eu comecei assim. Eu trabalhava numa operadora e aí, à noite e nos finais de semana, eu fazia as minhas coisas extras, que era prestar serviço de auditoria de contas, fazer treinamento, dar aula. Então, era muito. Tem essa oportunidade. Mas você citou uma coisa muito boa. É essa autonomia de você decidir. Toda segunda-feira eu não trabalho. Ou então, toda manhã de segunda eu não trabalho. Eu gosto muito das sextas-feiras. Então, sexta-feira é meu dia para mim. Então, eu acordo livre, eu gosto de acordar de manhã, ler, meditar. Eu tenho essa possibilidade, né, de autonomia, de decidir o que eu vou fazer naquele dia. Tem essa flexibilidade, tem um aumento financeiro, sim. Tem essa oportunidade grande, porque quando você empreende, é você que imprime a velocidade que você vai fazer. Então, eu vou auditar esse mês aqui, eu estou fazendo uma prestação de serviço de auditoria de contas em uma clínica. Então, nesse mês eu vou fazer mais aqui do que eu me propus a fazer. Então, aí você vai crescer seus ganhos. Ou então, esse mês eu vou pegar mais 2 clínicas para eu fazer. Eu estou com uma só, mas agora eu vou pegar mais 2 aí para eu fazer. Então, são decisões que trazem essa possibilidade dessa rentabilidade maior. Então, eu também anotei isso. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que é, veja se você não se percebe assim, como você se desenvolveu, tanto como pessoa, como profissional, né? Então, é uma coisa que eu visualizo muito. Eu cresci muito, eu amadureci muito. Então, a gente passa a ter um senso de responsabilidade com o que é nosso muito grande. É você olhar assim e dizer, poxa, eu não vou trabalhar sexta à tarde, tudo bem. Ah, mas sábado eu vou fazer uma horinha, porque eu tenho tal e tal coisa para resolver. Então, você não se incomoda de trabalhar, por exemplo, no final de semana, se for tranquilo para você, porque são escolhas, né, pessoais, é de cada um. Então, é dizer assim, no sábado eu vou trabalhar. Por exemplo, eu adoro trabalhar domingo. Domingo, para mim, é um dia que eu preciso estar calma. E uma coisa que eu gosto de fazer com calma é trabalhar. Então, às vezes, na manhã de domingo eu trabalho, dependendo do que eu for fazer. Eu monto treinamento nas manhãs de domingo. Então, para mim, é super flexível isso aí. E uma outra coisa que eu anotei aqui também é que a gente precisa estar atento de a diferença que a gente faz no serviço de saúde. Isso é Sim. de uma importância monstra, porque a gente fazendo essa prestação de serviços, a gente muda a realidade da saúde. Veja como as clínicas que você trabalha, se elas não faturam melhor hoje. Então, elas têm possibilidade, e eu falo sobre isso nesse ciclo de receita, ele é retroalimentado. Então, quando você
fatura melhor, a clínica recebe melhor, aí o paciente tem um melhor tratamento, aí pode comprar melhores equipamentos, melhores materiais, e isso vai se retroalimentando, né? E a gente melhora a saúde. E precisamos estar atentos que nós somos o nosso cliente. A gente pode precisar desses serviços de saúde amanhã, né? Exatamente. Então, a gente precisa estar atento a isso. Exatamente. São tantos ambientes diversos que a gente conhece quando a gente está fazendo esse trabalho, né? Que a gente agrega muito na gente. Eu acho assim, agrega muito na Muito. gente. Cada clínica, cada laboratório, cada ambiente que você visita, cada profissional com quem você conversa, você vai agregando alguma coisa ali no seu histórico, entendendo novas questões que até ontem para você pareciam que não faziam diferença, mas ali naquela realidade daquele cliente vem essa diferença gritante ali e você acaba entendendo algumas coisas. Eu acho isso sensacional. E outra coisa, Sheila, a gente falou das vantagens. Sim, Tem desafios do empreender? muitos. Muitos, muitos. Os principais são exatamente nessa mesma linha que a gente falou das vantagens, né? Porque assim como é uma vantagem eu decidir se eu trabalho sexta, segunda, toda semana, o sábado, o domingo, né? Tem a desvantagem disso, que é se eu não trabalhar, eu não faço aquela grana, né? Exatamente. Então, e aqui está exatamente o detalhezinho que a gente comentou. Se isso for a minha única renda, né? Então, eu trabalho, eu ganho em cima do que eu trabalho. Eu posso decidir não trabalhar uma sexta, mas aí, como é que eu reponho isso no financeiro? Então, tem, assim como é uma vantagem, vem para o lado que não é tão bom, que é, tá, eu tenho autonomia e flexibilidade de perceber se eu quero trabalhar todos os dias da semana, mas se eu não trabalhar também, eu não ganho. Uhum. Quando é uma renda extra, isso fica um pouco diferente, é menos gritante. Mas tem pessoas, por exemplo, que começam, eu tenho alunas que começaram a fazer auditoria como renda extra e isso virou a renda principal. Então a gente precisa estar atento a isso, né? E às vezes essa renda extra, a gente engloba como se fosse a remuneração total e a gente precisa estar Uhum. atento a isso. Então, isso é um dos desafios. A concorrência, a diferenciação, né? É você ofertar um serviço, mas não igual ao concorrente. Você pode até olhar para o concorrente, porque eu acho uma boa você olhar para o concorrente. Você sabe, a Abner oferece faturamento de clínicas. Eu quero oferecer de setor de bioimagem. Então, você está tendo uma diferenciação aí, né? Você é um Uhum. concorrente, mas você não está tomando espaço de ninguém. Então, isso é bem importante. A gente precisa estar atento para que a gente esteja sempre atualizado. Então, já que a gente oferece serviços, a gente precisa trazer esses serviços de qualidade, fazer uma organização de tempo, isso é gritante para mim, então. E o desafio principal, que são os recursos, né? A gente geralmente tem uma situação aí de apoio, de dificuldade de apoio, então a gente às vezes lida com o trabalhar sozinho, a menos que você já comece a ter a possibilidade de ter equipe. Então, tem muito isso. Olha o Hildo falando aqui, ó. Que bom vê-los juntos. Legal, Hildo. Prazer em revê-los. E você aí? Como é? Também participa desses desafios aqui que eu trouxe? Ou o seu tem algum diferente aí? Com certeza. Eu acho que o maior desafio, maior, assim, para quem empreende, trabalha por conta própria, é o planejamento. Tem que ter um planejamento assim, porque a gente. Primeiro que os custos, na maioria das vezes, são nossos, né?
Ainda mais quem trabalha com faturamento, às vezes a gente tem taxas administrativas que a gente, né, pode negociar aí com os clientes para certos tipos de serviços, mas a maior parte os custos são praticamente todos nossos. Então, o planejamento é total e milimétrico de todo o orçamento, todos os gastos, os horários para a gente poder, porque, por exemplo, quando a gente trabalha na CLT, a gente vai ter ali as nossas férias, né? A gente vai receber as nossas férias e a gente vai poder passear, viajar. Já a gente empreendendo, se é a nossa renda total, trabalhar por conta própria, empreender no faturamento, terceirização, enfim, se é a nossa renda total, a gente precisa se planejar com muita antecedência para a gente poder tirar um tempo para a gente tirar férias, né? Então, a diferença e o planejamento tem que ser muito grande. Então, a gente tem aí passagens, entregas, correio, sistema, armazenagem, escritório, internet, telefone, impressora, manutenção de computador. Então, é tudo que a gente tem que manter ali na ponta do lápis, entendeu? Então, o planejamento se torna, assim, acho que mais de 50% dos desafios de quem trabalha por conta própria aí, quem presta serviço, quem empreende no faturamento, é muito complicado, entendeu? Outra coisa também que às vezes eu falo muito isso também em live, quando o pessoal pergunta, também nos treinamentos, é o seguinte, dar limite para o cliente, porque Uhum. a gente às vezes acorda uma coisa no início e o cliente começa uma hora a querer uma outra coisa, e é aquilo que eu sempre falo. Aquilo que você cede por camaradagem acaba virando obrigação depois. Então Sim. você tem que ter um pulso firme, você tem que ali ter uma conversa, né, um diálogo para também não ser indelicado, mas também fazer o cliente entender que você foi contratado para um fim, né? E se o outro fim que ele quer, né, é um valor a mais, é um serviço a mais que está sendo prestado e que a gente coisa. E também a gente ter aí o controle de conseguir. Às vezes é muito complicado, Sheila, quando a gente trabalha assim, lidar com as pessoas de outros setores. É um desafio muito grande. Tipo assim, recepção. Eu já ouvi assim, mas você não é pago para isso? Então por que que você não faz? Eu já ouvi isso, entendeu? Eu acho que muita gente que trabalha em faturamento, acredito também que o pessoal que trabalha em auditoria já deve ter ouvido isso. Então é conscientizar pessoas de que, olha só, a empresa não é minha, mas se a empresa quebrar, você também é prejudicado, porque Sim, você sim, é verdade. precisa da empresa estar funcionando para você poder ter o seu emprego. Então, conscientizar pessoas de que todos têm que trabalhar juntos para um fim melhor, né, e maior da empresa é muito complicado. E eu já ouvi coisas que, se eu for falar aqui, você vai ficar horrorizado. Mas, mas é a vida, é o trabalho da gente. A gente fazer o quê? Não tem um. É respirar fundo e continuar. Mas é isso, esses são os desafios do nosso dia a dia. A gente é bem interessante porque quando você cita, parece que. E na verdade é assim, né? Faturamento e auditoria são setores complementares. Quando eles andam juntos, é a parte onde eles mais acertam. Em empresas que eu trabalhei, que a auditoria era desconectada do faturamento, essas empresas geralmente tinham as pernas meio quebradas. Então, quando a gente coloca esses dois setores para estar andando junto, é quando a gente vê realmente esse ciclo de receita funcionando. Né? A gente consegue perceber que é onde as contas médicas, vamos chamar o setor assim no geral, funcionam bem, é quando aquela empresa vai melhor. Ela tem uma gestão, um custo melhor, então tudo funciona muito bem quando os dois setores estão muito juntos, né? Justos, ajustados. Sobre esse desafio, como a gente é do setor fim, eu sempre lembro isso, a gente é do setor fim, a gente termina sendo o carrasco de todos os outros setores.
Então, as pessoas dizem, mas não é por mas seu trabalho não é esse, né? Como te disseram. E aí, uma vez, eu também participei, eu era de um hospital, era auditora de um hospital grande aqui na minha cidade, e aí eu disse, é interessante. E eu estou podendo trazer para você a realidade do hospital e dizer para você assim, se você não melhorar o serviço que você faz, é possível que amanhã nem seja meu problema e nem seja seu. Nem seja o meu serviço e nem seja o seu. Porque vamos Uhum. todos estar fora daqui, né? A auditoria está te sinalizando, você não está querendo melhorar, é possível que amanhã a gente não esteja mais trabalhando aqui, porque vai quebrar, porque pode fechar, Ex- né? Saúde não é doação. Saúde é um serviço gigante, maravilhoso, mas é um serviço que precisa ser pago, que precisa ser bem cobrado, que precisa ser bem registrado, que precisa ser bem feito. E as pessoas não tomam consciência disso, né? Então, é bem nesse nível que você falou, das pessoas dizendo, mas não é seu serviço, isso não é isso que é seu trabalho, corrigir as coisas. Exatamente. Vamos. E sabe, e às vezes é complicado que às vezes o médico fala, por que a gente não consegue cobrar, né? Tanto, o faturamento não cresce, aí você pega o contrato para ver, o contrato não é reajustado há tantos anos, ou o contrato é mal, a operadora ofereceu, e aí o médico querendo ter a operadora assinou, não viu os termos e tal. Outro desafio bem complicado, assim, às vezes a gente tem que lidar com isso tudo aí. É E muito. detalhe, uma coisa importante que você falou, quando a gente vai ser prestador de serviço, nesse caso, duas coisas importantes que você falou que eu esqueci de comentar. Primeiro, quando você é consultor, você precisa deixar claro qual é o serviço que você vai prestar. Eu vou fazer a auditoria das Sim, suas contas. Eu não vou ver seus contratos. Eu não vou renovar seus contratos. Renovação de contrato é outro item. Eu posso te ajudar porque eu tenho competência para isso. Mas você vai precisar fazer um adendozinho no nosso contrato. E é bom deixar alguma coisa previamente ajustada. Se você não tem conhecimento de contrato, está muito novo, está começando a atuar agora como empreendedor, escreva pelo menos um e-mail, mande por e-mail. Nós exato, vamos fazer isso. Ao final do e-mail você diz assim, ó, me responda dando ciente. exatamente. Por quê? Porque depois, e é muito interessante que tem muita empresa, muita clínica, seja quem for, que não sabe o que é consultoria, não sabe o que é prestação de serviço. Então, eles vão querer que você fale o dia, o horário que você entra, que você sai, e isso não está no escopo de trabalho. O Não, escopo de trabalho é eu vou produzir o seu trabalho. Se for de manhã, de tarde, de noite, se é sábado, domingo, não interessa. Eu vou lhe entregar pronto no dia X, como a gente acordou. Fora isso, você não manda no meu horário. Eu é que digo, eu vou na clínica 3 vezes, eu vou na clínica uma vez. Eu não vou na clínica, eu não preciso ir aí, eu vou uma vez no mês, né? Então, é isso. a não ser que você tenha acordado, né, com a clínica. Porque assim, tem gente que acorda de ir, né, de fazer essa visita semanal. Né? Eu tenho Sim, até clientes que acordamos essa visita semanal. Mas nada assim, você tem que estar aqui de 8 da manhã às 18 horas com 1 hora de almoço. Não, isso nem pode acontecer, né? É exato. assim, é uma visita para você poder ver se está tudo funcionando, porque também o funcionamento dali interfere no seu trabalho. Sim, Então, para você ver se está tudo funcionando, está tudo indo de acordo, para você conversar com o pessoal, para você conversar com os médicos, ver quais as demandas que precisam ser ajustadas e tal. Isso aí é bacana da gente fazer. Mas a gente precisa deixar muito bem claro. E às vezes o pessoal me chama, pede alguma orientação. Ah, Abner, mas eu não tenho CNPJ, eu vou, né, apenas prestar um serviço, eu tenho meu trabalho, mas eu só vou prestar um serviço. Aí eu falo assim, sempre coloque o que você vai fazer, tá?
mesmo não tendo CNPJ, mesmo sendo só uma prestação, uma assessoria, alguma coisa, coloca no e-mail, ou então faz um contratinho, pede, né, Sim, lá até no portal do faturamento tem um modelo de contrato para poder. É uma coisa simples, mas que está escrito ali. Você vai prestar esse serviço nesse tanto de tempo, por esse valor X, que vai ser pago na data tal, no meio tal, e ó, tem que estar tudo, entendeu? Porque a gente, nessa caminhada que a gente tá, né, o Sheila, a gente já viu de muita coisa. Então a gente vai sim. aprendendo com as coisas que acontecem no meio do caminho. E a gente vai, aprende e usa o que a gente aprendeu para ajudar as pessoas a não sofrerem as mesmas coisas que a gente sofreu. Exato, exatamente. Gente, se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui. Eu estou voltando aqui as mensagens, mas confesso que é ruim de achar, né? Tem uma pergunta aqui assim: como iniciar na auditoria sem network? Bom, eu vou falar do que eu já ensino, né, nos meus cursos. Eu tenho vários cursos em auditoria, tá, gente? De todo o caminho da auditoria, mas o que eu falo principalmente é conheça a prática do dia a dia. As pessoas me perguntam muito assim, mas Sheila, eu consigo começar na auditoria sem pós-graduação? Consegue, mas sem conhecimento você não consegue. Então, conheça o que você faz lá no dia a dia. Perceba que não é só na auditoria. Por exemplo, o Abner, quando ele começou a contar, ele disse assim: eu já trabalhava em um lugar, eu não tinha função de faturista, mas eu ia lá e começou a aprender o que fazia no faturamento. Ele começou a aprender o serviço de um faturista. O que é que um faturista produz? Ah, é isso, eu posso te ajudar nisso aqui? E ele foi oferecendo a força de trabalho dele. Então, faça isso. Você não tem network, você não conhece pessoas ainda, se coloque como sombra de alguém. Você tem um amigo que é auditor, diz, poxa, segunda-feira você vai lá nesse hospital? Eu posso ir com você? Você vai lá nessa operadora? Eu posso ir com você? Você vai nessa clínica? Eu posso ir com você? Então, se coloque nesse espaço de aprender o que é feito no dia a dia. Seja em que setor for. A gente está falando aqui de auditoria e faturamento. Mas seja em qual setor for desses dois ambientes, se coloque a aprender a prática do dia a dia. Não é necessário você ter grandes formações inicialmente. Depois você busca por essas formações. E é uma coisa que a gente falou aqui. Precisa estar em crescimento constante, se aprimorando, estudando, aprendendo. E aí você consegue, mesmo sem network. Sem network dentro da empresa. Você vai precisar de um network de um colega, né? Ligar para aquele colega enfermeiro que você conheceu lá na faculdade, você retoma o contato dele e diz: ei, amigo, e aí, como vai? Estou precisando de uma ajudinha. Posso ir com Exatamente. você no seu trabalho? É, tem várias formas, né? E eu ensino isso nos meus cursos porque eu vejo que faz a diferença. Quando é uma coisa que a gente vai aprendendo na caminhada também. Quando a gente faz um curso e as pessoas vão trazendo as dúvidas, é que a gente vai melhorando isso, né? Digo, eu vou começar a ensinar como é que a pessoa pode é, entrar no mercado da auditoria, mesmo sem pós-graduação, mesmo sem network, mesmo sem todo o conhecimento que tem ainda. Então, tem isso, né? Exatamente. Ó, aqui uma curiosidade da Keila. Vocês têm uma equipe ou trabalham sozinhos? E como é o dia a dia? Perfeito. Fala aí, Abner. Fala aí. Tenho sim. Tem uma equipe, a gente trabalha, a gente divide funções, porque são algumas clínicas, alguns médicos, então a gente, alguém está fazendo ali, o médico tal, eu estou indo lá na clínica, né? A Ana fica lá responsável pelos médicos de consultório, eu vou mais nas clínicas, entendeu? A gente tem também aí nas recepções, o pessoal ajuda bastante também. Então é uma grande equipe aí fazendo o trabalho. Mas a maioria sou eu que faço. E você? Me conta aí. Bom, vamos lá. Quando eu comecei sozinha. Eu comecei como eu presa. Era eu comigo mesmo. Mas depois você vai vendo que
para crescer, você precisa de ajuda. E aí você Sim, começa, né, a trazer pessoas. Então, eu fui começando a trazer algumas pessoas. E o dia a dia, uma coisa que a Abner falou que é bem importante, de planejamento. A gente citou a coisa do planejamento financeiro, mas precisa ter um planejamento também de ações. Quem vai fazer o quê? O que que a gente começa a fazer? É sentar e fazer reunião mesmo como uma empresa grande, só que num desenho micro, né? Então, é sentar, dividir funções. Nem sempre tem todo mundo para exercer todas as funções. Então, tem uma pessoa que faz o serviço X e Y, o outro é responsável por vender, o outro é responsável. Então, eu não tenho uma grande equipe ainda, mas com fé em Deus terei em breve. teremos, E teremos. é, e o importante é isso, é esse planejar. Então, o dia a dia depende. Se você for sozinha, você precisa de muita organização, sentar e descrever as tarefas mesmo que são necessárias. E, inclusive, eu acho bem interessante, tem um videozinho na internet que uma menina interpreta assim, né? Ela veste uma roupinha assim. Eu sou a recepcionista. Aí depois ela troca a roupa. Agora eu sou o comercial. Então eu passei muito tempo sendo essas pessoas todas, né? Como eu falei, eu presa, era eu para tudo, para vender, para fazer, para tudo. E em dado momento eu comecei a ter a equipe porque a gente começa a perceber que para crescer, inclusive eu uso essa frase, para ganhar dinheiro é preciso investir dinheiro. Então, para você crescer mais, você vai ter que investir em mais conhecimento, em estudo, em pagar alguém para fazer alguns dos serviços. Então, você vai ter que investir em melhorias, né, equipamentos, enfim, um melhor celular, um melhor computador, enfim, impressora, como o Abner falou, né, algumas situações do dele. Então, para você crescer financeiramente, você precisa investir grana antes. Acho que o mais importante é de ter ao seu lado pessoas que estejam disponíveis e dispostas a vestir a camisa junto com você, entendeu? E crescer junto. E não adianta ter do seu lado uma pessoa que te puxa para trás, é muito complicado também, né? Acho que o mais importante é você ter alguém ali que tá junto com você e vamos e crescer e avante, né? Eu acho Sim, que é um caminho a ser seguido. sim. Só dá para ter junto quem está no mesmo movimento que você. Se vem uma pessoa, você está querendo subir, a pessoa diz, não, eu vou por aqui mesmo, vou ficar por aqui. Não tem como se encontrar. Tem que ser no mesmo movimento. Tá querendo subir aos dois subindo, né? Não tem que ter o mesmo propósito, tem que querer chegar no mesmo espaço, no mesmo lugar. Não tem como ser cada um puxando para um lado, senão a força acaba. Exatamente. Falamos de tudo, deixa eu ver aqui. Sim, Acho que a gente falou. citou para a gente contar a nossa história, mas a gente no começo a gente contou um pouco dela, né? A A gente galera tem acabou. mais dúvidas aí? Tiveram muitas coisas que passaram aqui que eu não consegui perceber, Ah, não peraí, consegui ler. deixa eu ver se eu consigo ver pelo computador aqui, que é mais rápido com o mouse. Deixa eu ver se eu subo aqui. Ó, sou formada em administração, tenho pós em gestão hospitalar e já empreendo no setor de faturamento, mas sou apaixonada por auditoria. É necessário fazer faculdade de enfermagem? Se fizer, consigo ir para a área? Profatura e ponto oficial. Ah, que legal! Que bom! Uma pessoa que está aqui nos dois espaços. Vamos lá. Na saúde inteira, quem mais se aplica à auditoria é o enfermeiro e o médico. A gente, hoje em dia, a gente tem consultores em outras especialidades da saúde, tá? Por exemplo, nutricionista, fisioterapeuta. Então, assim, para ser auditora, você vai precisar fazer, sim, uma área da saúde aí, pelo menos nos modelos que a gente tem hoje, né? O que a gente, para amanhã, pode ser que a gente tenha pessoas. Agora, a gente tem sim pessoas que trabalham dentro da auditoria, e não são
enfermeiros nem médicos, são pessoas administrativas, elas trabalham ali dentro também, mas não faz a abordagem da auditoria que a gente faz. Por exemplo, ler prontuário, então eles fazem um serviço complementar, eles veem autorização, eles veem recurso de glosa, então tudo isso é possível. O que o profissional da saúde tem de restritivo para ele, que só é dele, que é privativo dele, é o acesso às informações de saúde do paciente. Aí isso ainda é privativo nosso, ainda só pode ser pessoas da área da saúde. E sim, se você fizer, consegue ir para a área. Sim, eu tenho uma aluna, eu esqueci o nome dela agora, ela era faturista e, inclusive, ela disse duas, eu lembrei de uma outra história. Ela era faturista e foi fazer educação física, não gostou e começou a fazer enfermagem e hoje é auditora. E uma outra que queria ser auditora, mas via que achava que ia ser muito difícil entrar na auditoria e que ela estava um pouco longe disso. O que é que ela fez? Ela fez um curso de faturamento, começou a fazer faturamento e lá dentro aprendeu tudo e depois foi para a auditoria. Então, sim, é possível, sim. Aliás, tudo que a gente quer é possível. Olha essa aí, Sheila. Hum. Quem tem técnico de enfermagem consegue ser auditora ou apenas tem o superior? Precisa ter a formação, precisa ter a graduação. Por quê? O COFEM, um dia desses aí, em 2021, lançou a normativa nossa, refez a nossa normativa de auditoria e colocou com a possibilidade do técnico trabalhar na auditoria. Como eu citei aqui, o serviço administrativo também. Mas quando foi no ano passado, em 2023, ele revogou isso, ele tirou essa possibilidade do técnico e deixou somente para o enfermeiro. Então tem que ter a graduação, sim. O nosso COFEM proíbe a auditoria para outros profissionais da classe de enfermagem, ele só permite ao enfermeiro. Mas, como eu te falei, você pode fazer serviços complementares. Você pode ajudar em treinamento de pessoas. O que você não vai poder é consensar. Aí aqui agora vira o inverso. Você vai poder acessar todas as coisas das informações dos pacientes, mas você não vai poder resolver, por exemplo, com um outro auditor. Você não pode consensar com outro auditor, você não pode consensar com outro médico. Essas coisas ficam restritas ao enfermeiro. Entendi, perfeito. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Falamos tudo, né? Sim, Foi? Foi. foi Falamos muito tudo. legal o nosso bate-papo. Se a galera Excelente. tiver mais questões, tragam para a gente, né, nas nossas redes aí. Eu fico super disponível, adoro dúvidas, adoro dúvidas. E eu acho que faz a gente pensar, bom, como é que eu respondo isso? Como é que eu resolvo isso, né? Eu gosto muito desse questionamento. É, Quero agradecer ao Abner o convite. Eu estava aí nessa falta de participação de lives aqui no Instagram. A gente vai se envolvendo em outras questões, né? E não volta aqui. Mas eu gosto muito desse contato aqui, principalmente com a galera dessa participativa, viu? Parabéns aqui pelo seu Instagram. A galera é bem participativa, isso é muito legal. A gente está aqui à frente, né? E é bom estar aqui vendo que as pessoas estão participando, conversando, pontuando, trazendo dúvidas. Isso é muito bom. E me coloco à disposição. Eu tenho cursos em todas as áreas da auditoria, tenho mentoria, eu mentoro enfermeiros, então é muito centrado nos enfermeiros, apesar de que eu tenho alunos, né, que têm outras profissões, mas é muito centrado no enfermeiro. Eu oriento carreira, eu oriento enfermeiros que estão se sentindo perdidos. Nossa, Sheila, não sei agora o que fazer. Eu oriento carreira. E então esses são os escopos aí de trabalho que eu tenho me envolvido. Não, você sempre bem-vindo aqui, Sheila, que eu te falei lá no Zap, entendeu?
Sempre que eu penso, vamos falar sobre auditoria, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo, vamos chamar a Sheila, vamos conversar, né? Ainda mais essas questões assim de empreendimento, de empreender na auditoria e tal. Você é sempre bem-vindo aqui, sempre que quiser, as portas estão abertas. Eu acho muito importante essa troca. O que eu falo com o pessoal nas lives, né? A gente tem essa correria toda. Eu também fiquei um tempão sem fazer live, né? Não sei se você percebeu, mas o pessoal comentou. Fiquei Sim, um tempão sem fazer live, um tempão sem aparecer aqui pelo Instagram, né? A gente, nos nossos corres, nos nossos desafios, né? Tanto profissional quanto pessoal. Mas eu falei, gente, a gente tem que voltar, eu tenho que voltar. E eu marquei, eu sempre falo com o pessoal nas lives, ó, eu vou tentar estar aqui toda semana, pelo menos uma vez, falando com vocês. E tenho conseguido, né? Às vezes uma semana ali ou outra a gente não consegue, não consegue por causa da correria e tal. Mas estou sempre tentando porque essa troca enriquece muito. Tanto para quem está assistindo, mas para quem está também aqui na live, né? Apresentando, né? Dialogando justamente porque são experiências do pessoal que está assistindo a gente, trazida aqui. O pessoal comenta muito nas lives e eu gosto muito disso. é verdade, é verdade. É Ó, muito tem, importante, né? Tem um comentário aí vê que esse não dá para eu ler aqui. comentário, vamos ver. Deixa eu ver. Sou, for, sou formado como enfermeiro, amo a área da auditoria, estou aprimorando meus conhecimentos na área, mas não tenho ninguém na área que me indique. Você teria alguma dica para empresas me contratarem? É estudar a prática mesmo, Vitor. Eu acho que eu já falei com você, Vitor. É estudar a prática mesmo. Se você, eu tenho, se não for, por exemplo, Sheila, eu estou fora do mercado, não tenho como investir agora. Eu tenho um canal no YouTube onde ensino muita coisa de auditoria. Então, vai lá, assiste os vídeos, começa a praticar. Tudo que eu trago lá nas aulas, você vai praticando, vai fazendo, até chegar a sua oportunidade de conhecer alguém, de se colocar no mercado, até chegar a sua oportunidade de fazer um curso mesmo comigo ou com outra pessoa que você acredite ser, trazer o conhecimento que você precisa, mas é você conhecer as práticas do dia a dia da auditoria. Esse é o primeiro fator, mais o que vai levar a diferença para a sua vida. É o prioritário. É o mais importante de todos. É você conhecer o que faz lá no dia a dia. O que é que faz lá no dia a dia? Auditar contas. Na maioria das vezes é auditar contas. Então é você aprender sobre isso. Esse é o principal. Depois você investe em outras coisas. E se não for seu período, como tem acontecido, né, com algumas pessoas, eu terminei de me formar, estou fora do mercado, vai lá, faz os cursos, as aulas gratuitas no YouTube tem muito. E acessa lá, deixa lá suas dúvidas, eu sempre estou lá respondendo. Mas é isso. É isso aí, pessoal. Sigam a Sheila. Nos tem o que? Instagram, YouTube, LinkedIn. Dá o serviço aí, Sheila. É tudo isso. Sempre Sheila Almeida, enfermeira auditora. Aqui no Instagram, sheilaalmeida.enfa. No YouTube e no LinkedIn é Sheila Almeida, Enfa Auditora. E todos os canais, sempre o meu nome. E tem ensinamentos em todos eles. Alguns eu sou mais frequente, outros não. Mas lá no YouTube tem muita aula, tem aula, inclusive, eu auditando contas, né? Então, são as aulas mais antigas, assim, mas super válidas, tá? Hum. Não perecem, né? O YouTube tem isso de bom, né? Que os vídeos não perecem. Eles ficam lá e eles estão disponíveis com informações valiosíssimas. Então, vai lá, assiste. Eu tô nesses 3 canais aí, principalmente. Tô lá movimentando de novo meu YouTube, trazendo alguns vídeos novos aí. Tô querendo ter mais tempo para isso, mas vai surgir. Vai sim. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Pessoal que não me segue aqui no Instagram, Portal do Faturamento Hospitalar. No YouTube também, com vídeos, atualização, aulas. Toda semana eu tô postando lá. E também no LinkedIn, Abner Bosco Neves. É só me procurar lá e me seguir também. Tô devando atualizações lá no LinkedIn. E é isso. A gente tem que estudar, gente. Não tem ponto de fugir. A gente tem que estudar sempre, né? O mercado da saúde aí
está mudando sempre e a gente precisa mudar junto, acompanhar essa mudança. A gente só consegue acompanhar essa mudança a gente estudando e buscando conhecimento. Quero lembrar vocês que dia 10, segunda-feira, dia do faturista hospitalar, a gente vai ter uma live aqui com o professor Flávio Coimbra. A gente vai conversar sobre faturamento SUS e faturamento de convênios, né, os desafios aí, uma live comemorativa do dia do faturista, vai ser muito legal. Então, chama o pessoal aí para poder conversar com a gente, tragam suas dúvidas e vamos comemorar o dia todo nosso. Eu quero deixar uma frase, Costeira, para terminar, eu gosto muito dessa frase, que é o seguinte: um desejo não muda nada. Oi, voltei. Mexe aí, tá falhando. Voltei? Tô aparecendo? Tá bom? Alô? Oi? Falhou aí, gente? Então vamos lá. Vou deixar a frase para vocês, hein? Um desejo não muda nada. Uma decisão muda tudo. Se você não trabalha pelos seus sonhos, alguém vai te contratar para trabalhar pelos dele. Então fica essa frase aí, tá? Pra gente terminar a nossa live de hoje. A Sheila, acho que caiu ali a conexão dela. Tá? Vou falar com ela lá no WhatsApp. Tá? Fica essa frase pra gente terminar. Acredite nos seus sonhos e vá à luta. Não adianta ficar sentado atrás de uma mesa. Não muda nada. Tem que correr atrás. Tem que colocar aí, arregaçar as mangas, botar a mão no trabalho, né? E fazer acontecer, né? Senão não consegue. Beleza, pessoal? Espero vocês na segunda-feira para nossa live do Dia do Faturista. E daqui a pouquinho eu vou postar aqui no Instagram. Tem sorteio de curso em comemoração ao Dia do Faturista. Eu vou deixar aqui as regras do sorteio. Já vou postar aqui. Beleza, pessoal? Espero vocês